Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre obesidade, tá? Então é um assunto que nunca sai da moda, porque cada vez mais a gente tá vendo aí as pessoas acima do peso. E esse vídeo ele vem trazer aqui como que a prática clínica do nutricionista ela deve estar inserida dentro do atendimento de uma pessoa obesa. Então, primeiro, né, vamos contextualizar a obesidade. A obesidade, ela é multifatorial. Então, né, lembrando que a gente tem a questão de histórico familiar, né, genético, ambiente que a pessoa está inserida, hábitos alimentares, tudo mais. Então, ela é uma doença multifatorial. Ela tem um alto poder inflamatório, né? Então, porque a obesidade, a gordura em excesso, ela traz essa inflamação no corpo, que ela pode vir acarretar o que? Síndromes metabólicas, problema com colesterol e tudo mais, tá? Então, a gente tem isso. A gente também tem que entender que o paciente, ele vai ter um grande impacto na questão hormonal, né? Então, pacientes obesos, eles vão ter dificuldades, por exemplo, em gerar uma vida. A mulher que quer engravidar, ela pode ter dificuldade em engravidar. O homem, né, pode ter uma dificuldade também com a questão dos espermatozoides, né, então não estarem aptos para engravidar essa mulher. Ela pode alterar também a questão de produção de testosterona, a produção de estrogênio e tudo mais. Então ela vai agir em umas vias hormonais também, tá? Então a obesidade ela deve ser tratada porque ela é hoje classificada como uma doença, né? Então é muito mais do que uma estética, de estar esteticamente dentro de um padrão de um corpo. Mas ela já é classificada assim como uma doença, tá? E a gente tem alguns erros bem comuns, né, que acontecem quando a gente fala de obesidade, em prescrição de obesidade, né, prescrição de plano alimentar para obesidade. Uma das coisas é focar somente no déficit calórico, tá? Então a gente fala, poxa, tá vindo um paciente obeso e ele precisa emagrecer, então eu vou dar menos calorias, né? Que o déficit calórico, né, é ingerir menos calorias do que se gasta. Então ficar pensando só em uma dieta de 1.200 calorias, 1.300 calorias. Então isso não é uma coisa interessante. Ignorar também a comorbidade do paciente e o histórico também. Então o paciente ele tem comorbidades, ele é hipertenso, ele possui colesterol elevado, diabetes, enfim. Isso tudo ele entra no contexto, não só pensando em comer menos e cortar carboidratos e afins, a gente tem que ver um histórico. E também não trabalhar a adesão do paciente às expectativas, que os pacientes eles têm uma expectativa e a gente tem que tentar modular dentro da nossa conduta nutricional com a expectativa desse paciente. Bom, para clarear um pouco mais a respeito disso, eu trouxe aqui 4 pilares da abordagem prática para vocês, tá? Para vocês verem, prestarem atenção e ver se vocês estão conseguindo seguir isso, tá? Bom, primeiro pilar, avaliação clínica aprofundada, tá? O que é isso? É a gente entender de fato o paciente. Então já falamos aqui que para ajudar um paciente com obesidade a gente não pode apenas estar falando sobre déficit calórico, tá? Então primeiro, a gente precisa escutar o paciente. O que esse paciente tem de histórico? Histórico dele, de doenças, histórico familiar, né? Isso é muito importante. Se ele já seguiu algum tipo de dieta, né? Então vamos entender esse universo, né, dele e do ambiente em que ele vive, tá? Também a gente precisa entender a questão de exames laboratoriais. Um paciente com obesidade, normalmente ele já tem alteração em exames bioquímicos, então isso é importantíssimo a gente saber, né? Então esse paciente que está obeso, ele tem diabetes, ele está com colesterol elevado, e se ele chegar e dizer para você, não, mas eu fui no médico e o médico disse que eu não tenho nada, eu só preciso emagrecer. O olhar da nutrição funcional, da nutrição clínica vai além disso. A gente já interpreta os exames olhando e pensando, poxa, se eu não melhorar isso, esse paciente que está num nível ok, um pouquinho para cima da média, ele pode vir a se tornar um diabético, ele pode vir a ter dislipidemias,
tá? Então é importante, por mais que o paciente tenha dito que já mostrou para o médico e o médico disse que estava ok, é interessante a nutrição olhar, porque, como vocês sabem, o nutricionista tem um olhar preventivo diferente de muitos médicos. Então, se tu já sabe prescrever, já sabe interpretar exames de sangue, tu já vai conseguir olhar e identificar que talvez aquele paciente ele precise melhorar tais coisas. Então já começa aí, porque um plano alimentar individualizado se começa por aí também, né? Saber a história do paciente, primeiro pilar. Anamnese super aprofundada. Histórico do paciente, comorbidade, já fez dieta, não fez dieta. Exames bioquímicos. O que os exames dele tá trazendo para mim, o que ele está me escondendo que eu posso ir lá retirar para poder fazer meu plano alimentar. O segundo pilar é a estratégia alimentar individualizada, tá? O que é isso? A gente já falou que nutricionista faz plano alimentar individualizado, mas tem muita gente que parece que só fala da boca para fora. Parece que tu entra no mundo de que o jejum é o plano, é a dieta do século, todo mundo tem que fazer, que é low carb todo mundo tem que fazer, que é carnívora todo mundo quer fazer, tem que fazer, e não é isso, é individualizado. E principalmente para essa pessoa obesa, a gente tem que ter o quê? Flexibilidade alimentar. Porque é uma pessoa que veio 99% de um hábito totalmente errado, comendo muita coisa gordurosa durante o dia, tomando muito refrigerante, comendo muito doce, pessoa bem desregrada, né? Comendo essas quantidades e comendo quantidades grandes, comendo esses alimentos em quantidades grandes. Aí a gente tem que ser flexível, né? Temos que flexibilizar isso, né? Chegar e dizer pra ele, olha, a partir de hoje tu não vai comer mais nada disso, a partir de hoje é ovinho com mamão no café da manhã, salada, peito de frango grelhado no almoço e no jantar, e na parte da tarde vai tomar um iogurte com granola. Poxa, não vai dar certo. Ele, vai sair correndo, tá? Então, flexibilidade. Flexibilizar. Vocês vão negociar o que eu posso ofertar para ele, né? O que tem hoje que ele consome no plano alimentar dele, que a gente pode deixar e diminuir, porque eu sei que o padrão, da Disney de ter aí é a gente conseguir fazer o cardápio que a gente quer de primeira. Mas se ele está consumindo 2 litros de Coca-Cola de refrigerante por dia e ele é viciado no refrigerante, a gente vai dizer para ele, então, tu consome 1 litro de refrigerante. Se tu come 4 pães de queijo cada vez que tu vai no posto, tu come 2 pães de queijo, tá? Então a gente começa com essa flexibilização. Por quê? Porque isso vai fazer adesão à dieta. E daí, gradualmente, a gente vai inserindo mais as coisas que a gente gostaria de que ele tivesse no seu dia a dia, tá? Então a gente vai negociar com esse paciente, tá? Terceiro pilar, intervenção no comportamento alimentar, né? Então, o que é intervenção no comportamento alimentar? A gente vai trabalhar essa educação nutricional, então a gente vai flexibilizar a alimentação dele e ensinar ele a consumir. Então a gente vai ensinar ele a importância do consumo das frutas em tal horário, como que se pode fazer, daqui a pouquinho um modo de receita ou algo desse gênero. A gente também pode e deve fazer com que ele entenda os gatilhos dele, a fome, o que é vontade de comer, se ele come por ansiedade, se ele come fisiologicamente porque o corpo dele está pedindo, porque realmente é fome, né? Se tem gatilhos que desencadeiam o consumo de algum alimento em específico durante o dia. Então isso é que são coisas que a gente vai trabalhando com ele, né? O comportamento, qual que é a relação dele com a comida, como ele se comporta. O quarto pilar, a gente tem o suporte e o acompanhamento contínuo, tá? Esses pacientes, eles precisam ser monitorados de perto, né? Porque normalmente são pacientes que já desistiram muitas vezes de dietas, que já tentaram dietas por conta própria, dieta do ovo, jejum, low carb, enfim, e falharam, porque era algo muito radical. E como eles precisam mudar muito o comportamento, o jeito com que ele se relaciona com a comida, eles precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, o suporte contínuo ele é essencial. Seja por espaçamento de consultas, né? Então, ao invés de ele vir a cada 30 dias, 60, ele vem a cada 15, a cada 10 dias. Seja conversando por WhatsApp, seja via formulário, enfim. Dependendo da estratégia que tu for utilizar
para que tu tenha esse contato com ele, né? Porque ele é um paciente muito fácil de escapar entre seus dedos, vamos dizer assim, tá? Então a gente precisa ter o contato com ele certinho. Então, se vocês seguirem esses 4 pilares, vocês já vão estar na direção de conseguir reter esse paciente, conseguir fazer com que ele siga as suas orientações, que ele entenda e que ele tenha resultados, né? Porque o mais frustrante é a gente fazer tudo isso, não fazer isso, o paciente não emagrece, ele se frustra porque ele não entende o porquê que não está acontecendo e aí ele para. Então nós somos eternos educadores, então a gente faz educação nutricional, a gente ensina ele a comer, a gente explica o porquê que ele está sentindo aquele sentimento naquele momento, porque qual que é a relação com a comida, a gente ajuda com algum tipo de solução. Então, se ele está se sentindo assim em tal momento do dia, o que ele pode fazer para que aquilo não aconteça, qual tipo de alimento é melhor indicado, né? E claro que sempre dependendo do nível, como que é esse paciente, a ajuda psicológica é sempre muito bem-vinda, né? Para eles também fazerem esse joguinho de entender, né, o comportamento. Mas esses 4 pilares são essenciais. Agora eu quero saber de vocês. Se tu já atende, se tu já é nutricionista ou se tu é estudante, se tu já faz essa prática dessa abordagem e o que tu sente mais dificuldade na hora de atender um paciente com obesidade. É realmente tratar essa questão da alimentação, é tratar a comorbidade que traz junto com ele, porque a gente diz que o paciente obeso, ele é uma caixinha de surpresas. Ele vem querendo emagrecer e no meio da nossa anamnese a gente descobre que ele precisa emagrecer, que ele tem pressão alta, que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele está quase tendo esteatose hepática, que ele tem muitas coisas, então, e ele vem simplesmente só para emagrecer. Então, por isso que a gente precisa dessa conduta detalhada. Então, coloca aqui para mim o que vocês acham mais difícil na hora do atendimento de uma pessoa obesa. O que mais realmente é dificultoso para vocês. E se tu não atende ainda, se esse público, né, essa nutrição clínica da obesidade, ela faria parte dos seus atendimentos, tu teria interesse em atender esse público. Então, comenta aqui no vídeo, nos segue nas redes sociais, tá? E dá um like e envia esse vídeo aí para outros nutricionistas que gostariam de saber sobre esses 4 pilares essenciais para o atendimento da pessoa obesa. Até mais!